Vamos lá. Definição. A definição é o seguinte: há uma solução de continuidade produzida por um trauma. Agora, o interessante é que nessa definição tem um porém que é de qualquer intensidade. Quer dizer, depende de algumas estruturas não estarem com a resistência normal e acontecer de ela fraturar com pequenos esforços. Então, existem para essa solução de continuidade fatores intrínsecos, que é do próprio osso, do tecido ósseo, e fatores extrínsecos, que são forças que se inserem sobre esse tecido. Primeiro fator intrínseco é a capacidade desse osso de absorver a energia transmitida. Quer dizer, ele tem que ter uma certa flexibilidade para se tornar mais resistente. Tem patologias que fazem com que o osso fique muito resistente, com muito osso, com pouca flexibilidade, e esse osso fratura mais facilmente. Então, é considerado um fator, o osso com uma propriedade que chama-se viscoelástica, que ela tem uma capacidade de deformação suficiente para aumentar a resistência ao carregamento de energia. Outra propriedade do osso é resistente à fadiga. A fadiga do material é uma alteração molecular com esforço repetitivo de flexão e extensão. Esse esforço, a fadiga que dá aquelas fraturas de estresse, fraturas patológicas, que é entendida quando você estende um clipe, um arame do clipe que você estende e ele parte com um esforço mínimo. E o terceiro fator intrínseco do tecido ósseo, que faz com que ele fique resistente às forças, é a densidade, que tem a osteoporose, é a falta de tecido inorgânico no osso, por qualquer causa patológica ou de alteração hormonal. E tem os fatores extrínsecos, que o primeiro é a força, que a força é representada pela aceleração de uma massa. E vocês vejam o seguinte: se você pegar o peso de um projetil de arma de fogo, você vai ver que sem a velocidade, sem a aceleração, ele praticamente não causa dano nenhum. Então, a força que se exerce é proporcional, muito proporcional ao dano causado. E a carga? A carga é a força incidente no corpo, que é a velocidade que há de transferência daquela força em cima do tecido ósseo. Por exemplo, se você estiver sendo atropelado por um caminhão devagarinho, é uma massa enorme, sem aceleração, e essa carga vai incidir devagar, ela vai causar menos dano do que um projetil. Outra coisa que a gente não se dá conta é examinar a fratura. Normalmente chega para a gente numa situação de urgência, uma família nervosa, o paciente nervoso, uma imobilização provisória, e a gente não examina essa fratura. Não examina a fratura, você não sabe nem como vai pedir o exame complementar de imagem. Né? Eu já vi casos de um paciente que chegou no pronto-socorro com axilo palmar e o médico que atendeu fez um pedido de raio-x de
raio-x do membro superior. Pô, raio-x do membro superior é uma infinidade de incidências e de... Aí o que aconteceu? Chegou no raio-x, o técnico examinou, viu a região que era mais importante e fez o exame complementar dirigido para aquela clínica. Outra é a atitude. É o paciente que chega segurando o braço, é o paciente que chega sem botar o pé no chão, é o paciente que não faz flexo-extensão de uma grande articulação. Então, o segundo sinal clínico é a atitude. Terceiro, intuitivamente, a deformidade, que pode ou não existir, dependendo se essa fratura teve desvio ou não. O quarto é uma mobilidade anormal e crepitação. Aqui, a crepitação tem importância, porque, às vezes, eu tenho pouca dor, e não tenho crepitação. Isso é um sinal clínico de uma possibilidade grande de interposição de estruturas não ósseas entre os fragmentos da fratura. Então, a mobilidade anormal sem crepitação é um fator agravante e, às vezes, por si só, indica um tratamento invasivo. E vocês vejam que eu botei com uma letra maior, uma caixa mais alta, a lesão neurovascular, que, em casos anteriores aí, que eu apresentei de fratura, o Gaspar foi obrigado a induzir a pergunta de que seria a medida que estava faltando naquela atenção primária. E mais de um aluno esqueceu do exame neurovascular. Aqui uns exemplos de interposição e a classificação. A classificação, eu tenho uma certa implicância com classificação, porque não há uma uniformidade de classificação das fraturas. Um adota um, outro adota outro, fala um nome lá. Eu, como já sou um cara de idade, qualquer nome que ele falar lá, eu não vou saber mesmo, vou achar que é legal. O cara fala classificação de Watson Smeller. Eu digo, o cara sabe tudo, mas eu não sei para aquilo. Então, a validade da classificação é essa que está descrita. Ela só é útil se ela considerar a gravidade da lesão. Quer dizer, na hora que eu classifico, eu dou dados ao interlocutor da gravidade dela. Então, ela tem que ser abrangente o suficiente para eu classificar e o interlocutor saber se é uma fratura grave ou não. Para ele, sabendo se é grave ou não, de antemão, sem ver a fratura, só com a descrição da classificação, ele saber como ele vai tratar. E se ela é grave ou não, se ela vai ter bom resultado ou não, se ela vai ficar boa ou não. Nesses 3 itens são fundamentais para você ter uma noção do que está acontecendo sem saber exatamente o nome da fratura. Então, a classificação é uma descrição dirigida para, com ela, o interlocutor conhecer a fratura sem ver. O primeiro item da classificação que não pode faltar é a idade. Por quê? Porque em crianças a consolidação é rápida. Então, aquele item na classificação que vai me dar uma noção de gravidade, se eu chegar, olha, o paciente tem uma fratura de terço médio de fêmur. Se for uma criança, é uma coisa. Se for um adulto, é outra. Independente de traço,
de mais nada. Eu, com a idade, eu já vou ter uma noção de gravidade e tratamento. E isso é o primeiro fato, é o primeiro dado que tem que ter em qualquer descrição da fratura. E agora, eu fiz uma sequência aqui de consolidação da sequência mais aceita na literatura de ossificação de um osso longo. Eu estou me prendendo a esse modelo de ossificação porque, na sequência, várias coisas, vários outros fatores vão depender disso. Então, eu estou descrevendo a fratura, comecei falando da idade, e agora o modelo é esse. No primeiro quadro, eu tenho a restrição do hematoma do foco fraturário. Então, um fator importante nesse caso é a integridade do periósteo ou a integridade do invólucro em volta da fratura. Depois, o primeiro passo da osteogênese é uma gelificação, uma organização fibrosa periostal. Ainda não é no tecido ósseo, mas é na periferia, é na região periostal. Em seguida, começam a proliferar rapidamente vasos da região periostal, no lugar onde começou a descolar. E essa revascularização, esse crescimento da vascularização pré-existente naquela região, começa a ossificação primariamente na região periostal. No quadro 4, a gente observa o seguinte: periósteo já o tecido ósseo formado, fibrose no foco da fratura ainda aberta na região medular e necrose e absorção da extremidade da cortical do osso. Depois, ele tem uma ossificação periostal importante e depois a proliferação vascular intramedular é eficiente e tem uma osteogênese endostal. Esse modelo desse calo final, no quadro 6, ele me diz o seguinte: é uma calcificação excessiva que está obstruindo o canal medular. Essa ossificação excessiva, com obstrução do canal medular, é considerada uma ossificação provisória ou perprima. Então, eu tenho uma consolidação, na prática o paciente é liberado, mas histologicamente, conceitualmente, esse osso só vai ser considerado consolidado quando recanalizar o canal medular. Então, o princípio básico dessa osteogênese foi a presença de vasos previamente naquela região do foco fraturário. Muito bem. Então, isso aqui é um modelo experimental com um traçado da vascularização. Vocês vejam, no fêmur do coelho, com uma intensa revascularização no foco de fratura. Por que isso daí, esse modelo, tem importância em ciência básica? Porque, dependendo do osso e dependendo do nível do osso, eu vou ter um melhor ou pior prognóstico dessa fratura. Eu ainda não entrei em detalhes de traço de fratura, só de região. E o caso clássico é a tíbia. Por quê? A tíbia, no seu terço proximal e médio, principalmente na parte proximal do terço médio, ela é ricamente vascularizada. Quer dizer, a entrada da artéria nutrícia é no fim do terço proximal
eu tenho uma rica vascularização, então as fraturas de terço proximal de tíbia e terço médio, o fator de complicação não é a vascularização. E mais, na região de terço proximal e terço médio, eu tenho inserção muscular. E a inserção muscular aumenta a vascularização. Agora, se a gente analisar o quadro da direita, você vai ver que o terço distal da tíbia ela não tem vascularização, ela é pobremente vascularizada e ela não tem inserção muscular. O que acontece? Independente do traço da fratura, se o nosso modelo é baseado na migração, da proliferação de vascular pré-existente, eu vou ter um pior prognóstico, uma possibilidade de instabilidade, uma possibilidade de retardo de consolidação, uma possibilidade de pseudoartrose muito maior no terço distal do que no terço proximal e médio. Muito bem. Quando você tem uma fratura desse tipo, dupla, você imagina o seguinte, a vascularização que vem proximal foi interrompida e a vascularização que vem distal está interrompida. Então, eu passo a ter como única nutrição desse fragmento intermediário as estruturas não ósseas. As estruturas não ósseas é que vão tentar salvar esse osso intermediário. Terceiro fator da descrição de uma fratura que não pode deixar de ser feito. Rigidez, integridade e extensão das lesões de partes não ósseas na periferia da fratura. Porque, muitas vezes, ela é a única vascularização. Inclusive, as estruturas não ósseas, muitas vezes, determinam a eleição de um tipo de tratamento específico. Então, eu tenho a idade, eu tenho o osso, eu tenho o nível do osso e eu tenho as lesões das estruturas não ósseas como os dados muito importantes para a gente saber do prognóstico, da gravidade e do tratamento da fratura. Aí eu entro no foco de fratura. Na hora que eu entro no foco de fratura, o conceito é de estabilidade. Então, tem tudo descrito aí, não é segredo para ninguém, não vamos nos prender a essa figura, mas eu vou ter aqui no foco a transmissão do conceito de estabilidade. E eu não posso esquecer da dobradiça óssea, que é quando eu tenho uma fratura onde o invólucro foi mantido e as estruturas periostais servem para estabilizar essa fratura, melhorando o prognóstico. O que faz uma fratura sair do lugar? No momento agudo, o trauma. No momento agudo ainda, no momento do tratamento, a ação muscular dificulta a redução e a ação muscular dificulta a manutenção da redução alcançada. Quer dizer, quando eu falo o osso, a idade, foco na estabilidade, eu tenho que descrever ou levar em conta a ação da musculatura, que eu posso perder aquela redução mesmo dentro da imobilização. E muitas vezes isso indica um tratamento invasivo ou não. Muitas vezes isso, embora o traço seja um traço estável, eu não tenho estabilidade nessa fratura. Eu posso classificar também
por agente causal. Primeiro é a fadiga, aquele esforço repetitivo de flexo e extensão no osso, alterando a estrutura molecular do tecido e fazendo com que ele frature sem trauma. Depois eu tenho as fraturas patológicas, que são secundárias às enfermidades. Vocês vejam que a fratura por fadiga ela é chamada também de patológica, mas na classificação do agente causal, ela é uma fratura patológica diferente da fratura patológica produzida por enfermidade ou tumor. E tem as fraturas consequentes a traumas, a violência direta ou indireta. Essa classificação por agente causal, ela pode produzir uma fratura fechada ou uma fratura aberta. Essa fratura aberta, ela pode ser de fora para dentro, que é o mais usual, mas ela pode ser de dentro para fora, que foi que o Gaspar chamou a atenção num caso que nós apresentamos anteriormente, que é muito mais grave, porque ela tem um ferimento que aparentemente é menos grave, às vezes é pontiforme, e aquilo denota que o osso saiu, veio no meio externo, carreou sujidade, carreou o tecido da roupa, carreou o germe da pele e levou lá para o foco de fratura. Muitas vezes, o ferimento é distante do foco, você tem uma radiografia num nível e o ferimento em outro nível. Se você não tiver avisado, você pode menosprezar essa fratura exposta e tratar ela como uma fechada. Eu já vi no pronto-socorro, e outras pessoas com mais experiência já devem ter visto, que chega na emergência que não tem ortopedista, o cara dá um ponto naquela fratura, naquele ferimento, e bota uma talinha e fora da altura do foco, você não imagina, e dá uma complicação muito grave. Então, as fraturas de dentro para fora são muito mais importantes pela aparência inocente do ferimento. Esse quadro eu botei porque eu gosto muito dessa interpretação do foco, não exatamente pelas variações, mas que elas traduzem o mecanismo do trauma que incidiu naquele osso. Vocês vejam que o tipo de fratura me dá mais ou menos o trauma. E eu sabendo do mecanismo de trauma, eu imagino a lesão de parte não nossa por causa da energia que esse trauma foi transmitido ao osso. Né? Muito bem. Agora, esse quadro é para a gente diferenciar o que é pseudoartrose e o que é retardo de consolidação. A pseudoartrose é definitivamente uma não consolidação da fratura. A grande característica da pseudoartrose é a ausência de dor à mobilização. Toda vez que você tiver uma fratura antiga, envelhecida, que você tenta mobilizar, você sente alguma mobilidade e não houver dor, provavelmente é uma pseudoartrose. Enquanto que no retardo de consolidação existe alguma dor na hora que você tenta mobilizar essa fratura, independente do tempo que ela está decorrendo entre o seu exame e o trauma. Às vezes, você tem uma fratura envelhecida e tem alguma dor na tentativa de mobilização, ela tem um prognóstico muito melhor daquela sem dor. Ela chama muito mais atenção se não houver dor e houver mobilidade do que se houver discreta mobilidade e dor. O prognóstico vai ser muito melhor
quando existe dor. Aqui, olha, o osso de cima ele foi consolidado. A parte densa, periostal, é muito intensa, e os vasos proliferaram de um fragmento para outro, se encontraram e houve osteogênese. Enquanto que na fratura experimental de baixo, esse osso é ricamente vascularizado, houve uma proliferação vascular periostal muito importante, houve uma proliferação vascular endostal importante, mas havia mobilidade do foco. E na hora que há mobilidade do foco, os vasos começam a se ligar isoladamente no fragmento A, isoladamente no fragmento B, e no foco de fratura eles se rompem pela mobilização e não há osteogênese no foco de fratura. Ao mesmo tempo, há a formação de um tecido fibroso que diminui a dor. Eu tenho quadro clínico característico de mobilidade anormal, sem dor, embora o meu modelo de osteogênese, o osso descrito, é um osso ricamente vascularizado. Essa pseudoartrose pode ser atrófica, quer dizer, vocês vejam que é um terço distal de tíbia, que foi tratado conservadoramente, chegou um ano, e depois de um ano, ele está lá com pseudoartrose, porque houve uma instabilidade e uma má vascularização. Esse paciente, eu gosto, é uma mulher que foi o seguinte, ela fez uma fratura domiciliar, essa fratura que vocês estão vendo aí. Só que, na semana anterior, a mãe dela tinha feito uma fratura de colo de fêmur e tinha morrido na sala. Fez uma embolia e morreu na sala, uma cirurgia de colo de fêmur. E ela chegou com essa fratura para mim e disse, olha, Dirceu, eu não quero operar isso de jeito nenhum. Aí eu disse, olha, essa fratura está numa região pobremente vascularizada, essa fratura é instável, posso tentar tratar conservadoramente, mas mais à frente eu sou obrigado a operar. Você quer arriscar? E ela quis. Ela quis porque ela estava com um trauma que a mãe tinha morrido. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar a consolidação dessa fratura. Olha lá, 3 meses, reconstituição tridimensional da tomografia. Você vê, tem calo entre o fragmento lá em cima e o outro, mas tem um alargamento do osso que denota que está havendo uma vascularização periostal muito mais significativa do que devia, tradução de espessamento periostal com 3 meses. Tem alguma mobilidade nesse foco de fratura. Ele está mobilizando. Eu tenho uma parte da fratura de 1/3 longitudinal ao osso, que tem forças de cisalhamento que não são favoráveis ao estímulo de osteogênese, e tem 2/3 de fratura transversa, que com a sobrecarga tem um estímulo à consolidação. 150 dias, grandes pontes ósseas, estabilidade, mas a gente vê que ainda não está consolidada. 150 dias, não está consolidada. Tem estabilidade, o paciente está pisando desde os 90 dias, mas não está consolidado. 7 meses, a fratura está consolidada, vocês veem que a parte transversa, que a sobrecarga foi eficiente, está consolidada, e a parte longitudinal, o osso, tem pontes ósseas importantes, mas tem lacunas que não produziu osso. Só aos 10 meses
é que eu tive essa fratura completamente consolidada. E aqui a radiografia, depois de 10 meses, você ainda vê um pequeno traço cortical medial da tíbia. Então, o tratamento conservador é possível? A sobrecarga estimula o osso, estimula. A estabilidade da fratura foi favorável? Foi, porque tinham 2/3 dela estável. A paciente se comportou como devia? Se comportou porque ela estava com medo da cirurgia. Mas ela ficou 1 ano para consolidar a tíbia dela. Aqui, uma fratura operada, com placa, mesma região do osso, tinha uma asa de borboleta, deu reação ao material de síntese, tirou o material de síntese, está com calo exuberante, está com uma necrose óssea, está com uma perda de continuidade no foco de fratura, tem aumento de densidade no fragmento cortical de asa de borboleta e não sei se isso daí tem germe, entendeu? Mas eu posso considerar essa daí uma pseudoartrose hipertrófica. Aqui um exemplo de pseudoartrose atrófica de unha. E aqui eu uso esse quadro para caracterizar, para corroborar, com certeza, que as fraturas precisam de uma vascularização prévia no osso para ter osteogênese. Então, quando você tem uma fratura intertrocantérica, nesse caso aí sem desvio, você pode fazer uma síntese. Você pode fazer uma síntese porque os vasos circunflexos, as artérias circunflexas anterior e posterior estão naquele nível, você vai fazer uma osteossíntese e você vai ter uma consolidação dessa fratura se você conseguir uma imobilização perfeita através do implante. Enquanto que na fratura do lado direito, ela está subcapital, ela está lá em cima, perto da cabeça. E aí eu tenho esse modelo de vascularização das artérias circunflexo medial lateral vindo praticamente da inserção capsular. Ela é um pouco abaixo da inserção capsular, perfura a cápsula, entra na região metafisária proximal do fêmur e, intraóssea, periosticamente, ela chega na cabeça. Se você tiver uma fratura desse tipo e fizer uma síntese, fatalmente você vai ter uma necrose da cabeça partindo do princípio que o ligamento redondo, a artéria do ligamento redondo não é suficiência para vascular. E foi o que aconteceu nesse caso que eu tirei do livro ali do lado. O cara fez uma síntese até bacana, uma síntese tecnicamente bem executada, é um parafuso um pouco antigo, mas a síntese foi bem executada, e teve uma necrose da cabeça. Quer dizer, a vascularização, o conhecimento da anatomia é decisivo na indicação. O fator aí, nesse caso, não foi nem a estabilidade, foi a vascularização do fragmento. E agora aqui, olha, eu tenho uma fratura que não tem nenhum desses fatores. O fator dessa fratura é a continuidade da superfície articular. Eu tenho uma fratura de malleolo tibial, fechada, praticamente sem edema. Um paciente que não era um paciente muito velho, estava na casa dos seus 40 anos, mas ela é cirúrgica, porque ela alcança, como o esquema demonstra, a articulação. Então, as fraturas intraarticulares têm indicação cirúrgica, não é pela vascularização, não é pelo foco, não é pela estabilidade, mas sim para manter a integridade da superfície articular. Agora vamos ver umas noções das fraturas no esqueleto imaturo. Condições favoráveis de um esqueleto imaturo.
Primeiro, fratura em osso trabecular. Normalmente, a cortical do esqueleto imaturo é pequena. O osso trabecular é muito maior, então eu tenho mais vascularização. Se eu tenho mais vascularização na maioria dos ossos, eu tenho melhor possibilidade de formação de calo ósseo, de osteogênese, então tudo vai acontecer favoravelmente. Boa vascularização. Normalmente o esqueleto imaturo é bem vascularizado, tanto nas metáfises quanto nas diáfises. É boa vascularização independente do osso. Como eu tenho uma elasticidade do periósteo muito maior no esqueleto imaturo do que no esqueleto maduro, a contenção do hematoma normalmente é muito maior. Ele, por ser flexível, lembra aquelas condições do osso que eu chamei de viscoelástica? Bruninha, essa sombra está providencial, hein, Bruninha? Bem na medida, só da largura do rosto. Bom, mas como eu tenho a propriedade viscoelástica do osso, essa flexibilidade protege o osso e é mais provável que o hematoma fique contido no foco e a proliferação vascular, naquele movimento, naquele modelo que a gente adotou, é muito melhor. A proximidade de fragmentos ela pode existir ou não. Se houver proximidade, como eu estou adotando um modelo de vascularização do fragmento A e B proliferando e se encontrando, quanto mais próximo, quanto mais anatômico, mais rápido eles vão se encontrar, mais rápido vai ser a osteogênese. E, por fim, também levando em conta o modelo, a estabilidade é decisiva. A estabilidade, você pode ser uma estabilidade pela natureza do foco da fratura, pode ser uma estabilidade por ação muscular não ser eficiente na angulação da fratura, na perda de redução, e pode ser uma estabilidade pela própria natureza da região afetada. Esqueleto imaturo não precisa da redução anatômica. Olha só a medieval ali, 3 caras reduzindo com instrumental. Pô, tranquilo para reduzir um ombro ali, ó, uma moleza. Então, eu tenho no esqueleto imaturo o que se chama de redução funcional. Ela não necessariamente precisa ser anatômica. E é considerado redução funcional quando houver uma angulação até 10 graus, um cavalgamento entre os fragmentos de até 2 centímetros. Você deve considerar cada fragmento, porque às vezes tem um cavalgamento curto, mas você soma o fragmento A com o B e fica maior que 2 centímetros. Sem decalagem entre fragmentos. Decalagem é uma palavra em português que quer dizer rotação. Rotação entre os fragmentos. Não pode existir rotação entre os fragmentos. E tudo isso depende, para uma redução chamada funcional, da idade do paciente. Quanto mais precoce, menos rigor na redução. E eu tenho um exemplo aqui. Uma fratura de fêmur no parto, que não foi reduzida, nem foi diagnosticada pela formação de um calo exuberante no fêmur. Vocês veem que o fragmento proximal ele deslocou medialmente, normalmente é o ilho pessoas que desloca ele, desloca medial e desloca para frente, anteriormente. Então, neném gordinho chorava quando trocava a fralda e eu achava que era muito chato esse garoto. Só que ele estava com uma fratura. E, pelo esquema, vocês veem que tinha uma angulação e um encurtamento enorme. E no final do primeiro ano já está remodelando.
ele remodela, dependendo da idade, com muita eficiência. Clássico, fratura de fêmur. Eu tenho um cavalgamento de mais de 2 centímetros, e ele, com 12 meses, tem uma consolidação perfeita, inclusive com a canalização medular completa, que foi o que nós consideramos que a consolidação definitiva de Aphysaria e o osso longo ela é considerada quando houver a recanalização medular. Aqui, uma fratura de fêmur exige, eu coloquei aí, porque tem uma peculiaridade nessa fratura para você saber se ela é cirúrgica ou não. O grande fator chama-se telescopagem. Se você tracionar, soltar a tração nessa perna e tiver uma mobilidade maior do que 5 centímetros, essa fratura é cirúrgica. Se você tracionar e soltar e esse deslocamento for menor do que 5 centímetros, o sinal, essa telescopagem, indica que ela pode ser tratada conservadoramente. Então, vocês vejam que no esqueleto imaturo, a lesão de parte não óssea, a dobradiça periostal, é decisiva para o tratamento conservador. Nas crianças, nos esqueletos imaturos, o tratamento conservador é sempre prioritário. Tratamento cirúrgico em esqueleto imaturo não é uma boa conduta, via de regra. Esse é o grande problema de ter pouco ortopedista infantil, porque a indústria não apoia. Minhas fraturas todas, ou eu trato conservadoramente, ou eu boto fio de Kirchner. Raramente eu uso material de síntese. Qual é a indústria que gosta disso? Eu uso fios de R$5. Quando o cara rouba muito, ele cobra R$500. Aí eu boto um, corto ele ao meio, boto 250, boto R$500, a fratura fica boa. Enquanto que um parafuso custa R$500. E eu boto 7, 6, 8. A indústria não gosta de ortopedista infantil de jeito nenhum. Efeito piezoelétrico, que eu falei por alto antes, é o que indica a carga precoce em fraturas estáveis. Fratura estável, carga de membro inferior principalmente, carga precoce. Isso aí é uma corrente que acontece quando você comprime o osteócito, a membrana celular inverte a polarização. Ela normalmente é positiva fora e negativo dentro. Na hora que você inverte, a migração de líquido de dentro da célula faz uma inversão da polarização da membrana. E a descompressão ela volta ao normal. Então, a compressão e descompressão das células ósseas, osteocíticas, acabam fechando um circuito infinitamente pequeno com as partes não ósseas e entre os fragmentos. E esse é um grande estímulo à osteogênese. Se você tiver uma instabilidade, é o quadro ao lado. Ela fecha o circuito isoladamente entre cada fragmento. E aí eu não vou ter o estímulo do efeito piezoelétrico. Eu gosto de mostrar o osso. Esse osso aí é um raquitismo, né? Que tem um desvio em varo. Mas por que isso entra aqui no piezoelétrico? Porque, se vocês perceberem, a cortical do lado côncavo
é muito mais espessa do que a cortical do lado convexo, principalmente no terço médio da diáfise. Por quê? Porque se vocês traçarem um eixo de peso desse osso, ele está passando muito mais, um percentual muito mais elevado, a cortical medial. Isso estimula a deposição de hidroxiapatita nessa cortical, ele fica mais grosso e remodela. Na hora que você faz uma estabilização da vitamina D, com vitamina D, uma estabilização do cálcio no osso, cálcio sério, e eu tenho um efeito piezoelétrico exercendo sobre ele, há uma remodelação óssea e há uma correção do desvio angular naturalmente. Efeito piezoelétrico. Aqui é somente para a importância de duas incidências, né? Uma incidência você praticamente não vê a fratura, e outra uma fratura importante e instável. Aqui é a decalagem, a rotação de fragmentos. Vocês imaginem que o bíceps está inserido na tuberosidade proximal do rádio, e eu com uma fratura transversa nesse nível, e a ação do bíceps faz com que esse terço proximal do rádio gire em supinação. Ele gira em supinação e os músculos distais radioulnares são pronadores. E aí eu tenho a ação muscular antagônica distal a proximal. Eu tenho uma rotação de fragmentos que radiologicamente parece uma fratura benigna, parece uma fratura sem importância, mas ela vai dar uma disfunção funcional na pronto-supinação importantíssima, e ela é cirúrgica. Então, não se engane pela radiografia. Tem que saber a anatomia, tem que saber a inserção muscular, tem que saber os preceitos básicos da imobilização. Aqui também a importância de duas incidências, né? Um trauma direto de húmero. Numa incidência, você tem uma decisão terapêutica, na outra você tem outra decisão. Aqui você tem uma fratura aparentemente boa, camarada, mas ela vai dar uma disfunção muito grande em relação à pronto-supinação. É um fator. O antebraço, como nós já vimos da última vez, é considerado uma articulação. Então, você tem que raciocinar nas fraturas de antebraço como sendo uma articulação complexa, uma articulação de todo o antebraço. Aqui, se você seguir o preceito que as fraturas intraarticulares exigem redução anatômica, se eu considerar o antebraço como uma articulação, as minhas fraturas exigem uma redução anatômica. Aqui uma decisão difícil de ser tomada. É a clavícula. Muitas vezes trata conservador. Qual é o grande fator clínico que indicaria uma cirurgia inexorável? É a não crepitação na mobilização dos fragmentos. Se não houver crepitação, a interposição e aí a cirúrgica. Agora vamos ver o descolamento epifisário. O descolamento epifisário, você precisa conhecer o disco epifisário. Esse foi o motivo de eu ter posto aqueles casos lá com o estudo do disco epifisário. Eu vou fazer uma simulação de retirar aquele fragmento marcado em vermelho, que ele tem distalmente um pedaço da epífise e proximalmente um pedaço da metáfise, e na parte intermediária o disco epifisário. E eu tenho essa estrutura aí: distal, cartilagem, vascular e proximal, osso metafisário, vascular.
eu tirando esse fragmento e um pedacinho da epífise, todo o disco, um pedacinho da metáfise, eu vou ter esse esquema aqui. Eu tenho osso muito blástico na região epifisária. Nessa região existe vascularização. Essa vascularização ocorre por fora do disco, pelo anel pericondral. Depois eu tenho uma área blástica, tenho uma área de amadurecimento, tenho uma área clástica de morte e tenho uma área de osteossíntese metafisária ricamente vascularizada. Por que isso aí é importante nos descolamentos epifisários? Porque se eu tiver um descolamento epifisário que ocorre próxima à área de morte óssea clástica ou na região de ossificação metafisária, eu não tenho gravidade, eu não altero o crescimento. Mas se eu tiver fraturas que atravessem a área blástica, eu posso ter, com essa consolidação, uma parada de crescimento. Por isso que o Salter Harris fez uma classificação de gravidade baseado em cruzar ou não o disco epifisário. O grau 1, onde a fratura foi exclusivamente na área de ossificação, é de melhor prognóstico. E nas outras, por um fator ou outro, eu tive uma parada de crescimento, ou simétrica ou assimétrica. Essa radiografia foi do caso que eu botei para vocês. A metáfise faz um buraco na epífise e teve uma parada de crescimento central naquele rádio. Essa ponta metafisária entrando na epífise chama-se área de fuga. E a complicação, uma parada de crescimento assimétrica. Aqui tem um joelho, né? Que eu tive uma fratura que cruzou o disco epifisário do côndilo lateral. A redução estava boa, tratamento conservador, houve uma parada assimétrica do crescimento e tem um varismo, um discreto encurtamento desse segmento. Então, é uma fratura que, no primeiro momento, me pareceu benigna, deixou uma sequela importante. Tem que levar isso em conta, porque você tem que avisar o responsável a possibilidade de complicação inerente da fratura e não do tratamento. Porque a tendência do leigo é achar que foi maltratada, por isso é que aconteceram essas sequelas. Aqui é um tornozelo, olha a gravidade disso. Tratamento só com o professor Gaspar é que resolve uma fixação externa. Tem uma técnica que você coloca, interpõe ou fáscia ou gordura para ver se o disco epifisário volta a crescer, para não recidivar essa angulação. Aqui, um platô tibial, descolamento epifisário importante de cabeça femoral, o núcleo está lá longe. Se você for menos avisado, parece que essa articulação coxofemoral está bem, mas o núcleo está lá longe. Aqui é uma fratura que parece muito simples, mas é sempre cirúrgica, porque os músculos flexores do punho estão descolando a epitróclea. E esse deslocamento tem que ser reduzido e tem que ser fixado. São os tipos de fixação. Aqui é um cavilhamento intramedular. Uma fratura complexa que foi feita no Elizaroff. E esse aqui, olha, eu gosto muito do marketing. Eu coloco essa radiografia por causa do marketing. Vocês vejam que
A propaganda do fixador é tudo. Primeiro, não tem nenhum edema no braço da mulher. Segundo, ela está com um fixador enorme no antebraço, mão direita, e está toda se rindo, com o cabelo todo arrumado, entendeu? Porra, esse não está incomodando nada esse fixador, é uma beleza, não tem problema nenhum, não tem edema, vascularização boa, cabeleireiro, todo arrumadinho. Essa blusa, para entrar nesse fixador aí, eu não sei como é que ela conseguiu passar essa manga por esse braço, mas, em todo caso, agora, porra, não dá vontade, se tiver uma fratura de antebraço, de botar esse fixador? Eu só queria isso aí, sem problema. Aqui, ó, em vez de eu comprar um fixador de 30 mil, eu vou botar um fio de R$ 500. Acho que nem isso. Pimba. Abrir, reduzir. Teve uma fratura dessa que eu falei. Essa redução é difícil. E a cirurgia é super simples. Você pega, levanta, a medular está aqui no primeiro quadro, você passa para a mão o fio, reduz e volta ele. Isso aí leva no máximo 10 minutos. Essa incisão aí, esse via de acesso aí, leva no máximo 15 minutos. Você não manipula, bota só um fio, não tem procedimento com fio, porque ele vai passar só uma vez pela epífise. Você vai ter uma boa redução, e esse fio, depois você, com 3 semanas, nessa idade, desse tamaninho aí, 3 semanas você puxa esse fio e está resolvido. Então, às vezes, uma redução com intensificador, uma redução fechada, já que eu não tenho problema, eu tenho células blásticas no esqueleto imaturo, eu tenho muito menos trauma com uma cirurgia desse tipo. Complicações sistêmicas são essas daí, não vamos entrar em detalhes. Complicações regionais, eu tive que colocar para chegar na quinta complicação, que é a síndrome de compartimento. A síndrome de Sudeck, que é a quarta, já foi discutida aí. Mas síndrome de compartimento, eu tenho um caso aqui, olha, você, principalmente na perna, você tem uma parede óssea, tanto da tíbia quanto da fíbula, tem uma loja vascular entre os dois ossos e tem grandes lojas musculares, tanto anteriores como posteriores na perna. Então, os edemas e as lesões normalmente obstruem a vascularização. Você tem que fazer uma cirurgia abrindo todas as faces e deixando fechar por segunda intenção. Esse caso aí é uma sequela da síndrome compartimental. A história dele é a seguinte: ele era um gerente do Carrefour. Carrefour, na época, era o supermercado de mais sucesso no Rio de Janeiro. E ele era um cara, ele promovia um futebol domingo de manhã. Ele, como gerente, jogava lá com os funcionários, e ele fez uma fratura de platô tibial. Fez uma fratura de platô tibial, foi para o pronto-socorro. No pronto-socorro, os caras operaram, botaram uma imobilização de joelhos, comprimindo, e foram embora. Era domingo. E ele ficou com dor, até segunda-feira. Segunda-feira chegaram, ele estava com a síndrome de compartimento, já há quase 12 horas. E aí ele teve uma necrose, teve que fechar em segunda intenção, teve várias cirurgias plásticas, mas ele tem uma diminuição de sensibilidade e uma limitação em grau máximo de tornozelo, e isso aí é reversível. Então, uma fraturinha de platô tibial, michuruca, paciente com 30 anos de idade,
deixou essa sequela aí. Isso é a lesão vascular. Isso aqui é mais para graduação, que tem radiografias que parecem fratura, e não é. E aqui, olha, para encerrar, meu amigo aqui está com um iPod um pouco arcaico. Ele anda 10 quilômetros escutando música para se distrair. Eu não sei se ele distrai só com a música ou para equilibrar a bateria na cabeça. Isso aí deve dar um trabalho danado. Isso tudo é para dizer que você tem que atualizar. A educação continuada é fundamental para todos nós. Era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado.